cada vez mais proliferam exames sofisticados e muito caros, prometendo entregar orientações personalizadas para a dieta que deveria ser seguida. Entre os que estão na moda, tem os testes genéticos. Mas qual é o nível de evidência por trás do emprego desses testes? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Quando eu vou atender um paciente novo, eu costumo pedir que me envie os seus exames mais recentes para eu dar uma estudada no caso, ver do que se trata, enfim, preparar a consulta. E não é raro que eu me depare com mais de 10 arquivos PDF com incontáveis exames, muitas páginas. E alguns desses exames são exames nada convencionais, exames que eu nunca peço para os pacientes, dada a ausência de evidência da sua utilidade e o alto custo. E me chama a atenção que tem se tornado mais comum os pacientes chegarem com esse tipo de exame já realizado. Eu acho que justamente porque você é uma referência nesses assuntos de alimentação, de emagrecimento e da melhora da saúde pela mudança de hábitos e estilo de vida, muita gente que te procura já passou por outros profissionais, né? E já tentou fazer aí diagnósticos para tentar personalizar a sua dieta. E é nesse contexto que surgem cada vez mais exames prometendo essa personalização. Certamente essa minha amostra de pacientes, ela é viciada, né? Eu acabo vendo pacientes que têm mais esse tipo de exame solicitado, mas eu queria me focar no assunto dos exames. O que eu quero dizer com exames pouco convencionais? Normalmente o que a gente precisa para entender a situação metabólica do paciente é um conjunto de exames relativamente simples. São exames de sangue? Que tipo de exame que é? Num primeiro momento, fundamentalmente exames de sangue. E exames de sangue que a maioria de vocês já ouviu falar. Eu estou me referindo aqui a hemograma, glicose, colesterol, triglicerídeos, HDL, provas de função hepática, né, as enzimas do fígado, exame de função renal, esse tipo de coisa que eu preciso para ter uma ideia como o paciente está do ponto de vista metabólico. Exames pouco convencionais aos quais eu me refiro são exames de microbioma. Testes de intolerância alimentar, né? A gente já fez até episódios aqui do podcast sobre esses dois assuntos. Exatamente. Além de um sem número de exames de sangue de utilidade bem questionável, alguns dos quais eu inclusive descubro que existem pela primeira vez quando o paciente chega com o resultado e a gente vai atrás e descobre que não tem realmente um grande motivo para estar solicitando aquele exame para aquele paciente. Então isso gera muita confusão, como diz o ditado, muito mais calor do que luz, né? Mas alguém pode estar se perguntando qual que é o problema? Será que mais informação não é melhor? Ou pelo menos mal não vai fazer? Eu vejo bastante gente falando aí nas redes sociais que encontrou um médico muito bom que pediu uma série de exames que ela nunca tinha feito na vida e que agora ela se sente mais segura por estar consultando alguém que está investigando muito a fundo a situação, né? Tem essa percepção. E infelizmente é uma falsa percepção. Eu tenho uma postagem de 2022 no blog aberto, a gente vai mandar o link aqui para quem estiver inscrito em drsolto.com.br/podcast, que chama-se A Ilusão de Segurança. E a analogia que eu faço lá, rapidamente, é assim, imagina que alguém com receio de ser roubado começa a colocar muitos alarmes diferentes protegendo a sua casa. E a pessoa faz isso porque ela acha que assim ela vai dormir melhor. Mas ela acaba não conseguindo dormir porque toda noite algum alarme dispara, apenas para a pessoa descobrir que o alarme disparou porque um gato passou, ou porque uma folha caiu, ou porque o vento ativou.
Então, quando nós temos muitos alarmes desnecessários, a gente acaba tendo o quê? Muitos falsos positivos. E é isso que acontece quando a gente tem exames em excesso. Uma coisa que também está explicada lá nessa postagem é que a gente precisa ter uma ideia, antes de pedir um exame, qual é a probabilidade da pessoa ter aquele problema. E o exemplo que eu dou ali na postagem é um teste de gravidez. Os testes de gravidez, eles são muito acurados, né? Em geral, quando eles dão positivos, a mulher está grávida. Em geral, quando eles dão negativos, ela não está. Mas esses exames têm tanto falso positivo como falso negativo. E aí, imagina que um homem compre um teste desses e faça xixi lá no dispositivo. E o teste venha positivo. Será que a gente vai concluir que este homem está grávido? Obviamente não. Por quê? Porque mesmo antes de fazer o exame, a gente já sabia que a probabilidade dele estar grávido era 0. Portanto, um teste positivo não modifica uma probabilidade 0. No mundo real dos exames, as probabilidades nunca são 0 ou 100%, mas quando uma pessoa tem uma probabilidade muito pequena de ter uma doença e você pede um exame para aquilo e esse teste vem positivo, a chance desse teste ser um falso positivo é maior do que ser um positivo verdadeiro. Mas você criou um problema, você criou um estresse. É como o sujeito lá da minha alegoria que botou tantos alarmes na sua casa que agora ele não consegue dormir porque sempre tem um alarme disparando sem que esteja acontecendo nada de realmente importante. Então não, a gente não pede o maior número de exames possíveis. Isso é má medicina, isso aumenta os custos da medicina, mas mais do que isso gera estresse desnecessário e falsos diagnósticos para o paciente. Mas o nosso assunto de hoje são exames ainda mais caros, sofisticados e pouco convencionais do que esses exames de sangue aqui que eu estou mencionando. São esses exames que alegadamente vão permitir personalizar o seu cuidado médico, fornecer uma rotina de exercícios especificamente para você, fornecer a melhor dieta para você. Será que isso existe, pessoal? Alguns prometem até indicar se você deveria ou não fazer uma dieta low carb ou baixa em gorduras. Será que isso está escrito nos nossos genes? Pois é, e casualmente eu atendi ontem um paciente que tinha um desses exames genéticos em mãos. Deixa eu ler para vocês o tipo de coisa que aparece nesse exame. Eficácia da dieta mediterrânea. Sem predisposição para a perda de peso com a dieta mediterrânea. Eficácia das dietas low fat e high fat. Predisposição para a perda de peso com as dietas low fat e high fat. Ou seja, segundo esse teste genético, essa pessoa está predisposta a perder peso tanto com uma dieta de baixa gordura como uma dieta de alta gordura, o que é esquisito. E por fim, eficácia da dieta low carb. Sem predisposição para índice de massa corporal elevado ao consumir uma dieta low carb. Mas o que será que isso quer dizer? Eu não sei nem se eu entendi. Significa que a pessoa não tem predisposição para engordar se ela fizer uma dieta low carb? Isso é tão bizarro que eu também não entendi exatamente, mas literalmente o que está dizendo é que esta pessoa não tem uma predisposição genética para engordar ao consumir uma dieta low carb. Mas alguém teria isso? Pois é, né? Mas deixa eu contar para vocês que eu já recebi, mais de uma vez, pacientes com exames desse tipo, dizendo que, segundo os seus genes, elas não teriam uma boa resposta de emagrecimento com low carb. Então elas vêm buscando uma ajuda porque elas gostariam de emagrecer. Elas já tentaram low carb no passado e tiveram um bom resultado, mas agora elas têm um teste que diz que low carb não é para elas. E aí que entram os estudos, né? O que a ciência diz a respeito desses testes genéticos? Bom, já tem alguns anos que eu venho explicando no consultório para os pacientes que esses tais testes se baseiam em estudos pequenos, focados exclusivamente em mecanismos. E mecanismo, vocês sabem, né, pessoal, é um negócio sempre meio complicado. A gente, não raro, chega a conclusões errôneas baseados em mecanismos teóricos. Uma pessoa que tem mais cópias do gene da amilase digeriria melhor os amidos e, portanto, deveria comer batatas. Aqueles que possuem alelos mais eficientes
para o metabolismo das gorduras, poderiam comer mais gorduras. Mas o que devia ser óbvio é que tudo isso são apenas hipóteses. E que seria essencial? Seria essencial que houvesse ensaios clínicos randomizados testando se pessoas que guiam as suas dietas por esses testes têm, de fato, resultados melhores do que as que não guiam a sua dieta pelos testes. E a boa notícia é que esse estudo já existe, já foi feito. E numa postagem de março de 2024, na área de membros do blog Ciência Low Carb, eu tenho todo o detalhamento desse estudo. O estudo tinha como objetivo investigar se dietas personalizadas, baseadas em informações genéticas, poderiam otimizar a perda de peso, que é a alegação, né, pessoal? Que você vai usar um teste genético para poder moldar a dieta que funcionará especificamente para aquela pessoa. Para isso, buscou determinar a influência de variações genéticas individuais na resposta metabólica a diferentes macronutrientes, gorduras e carboidratos. Eles pegaram 275 indivíduos com sobrepeso e obesidade e fizeram essa avaliação. E as pessoas, elas foram divididas entre o que seriam respondedores a uma dieta rica em gorduras e respondedores a uma dieta rica em carboidratos. E aí eles randomizaram as pessoas para consumir uma dieta de acordo com o que o seu teste genético ditava ou uma dieta ao contrário do que o seu teste genético ditava. E o resumo é que não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre esses grupos, tanto em perda de peso quanto em redução de gordura corporal, seja entre as dietas concordantes ou discordantes com os genótipos dos participantes. Ou seja, o estudo concluiu que a restrição calórica teve um impacto muito maior na perda de peso e na gordura corporal do que a personalização da dieta baseada nos testes genéticos. É interessante salientar, pessoal, que isso não significa que não haja diferenças genéticas entre as pessoas que de fato ajude a explicar o maior ou menor sucesso dos indivíduos com diferentes abordagens. Mas o fato é que esses exames caríssimos que estão sendo vendidos por aí não conseguem detectar essas diferenças ou predizer os resultados. Ou seja, eles são inúteis na prática. E as pessoas acabam comprando isso porque elas acreditam que uma abordagem mais tecnologicamente sofisticada, mais cara e com mais exames, necessariamente produzirá maiores resultados. O que, como a gente viu, mais uma vez, não é verdade. E isso vale não apenas para esses testes genéticos, mas também para os exames de microbioma, aqueles exames de incontáveis marcadores de minerais, de vitaminas, e também os testes que testam centenas de alimentos para saber quais a gente teria intolerância ou não, né? Que a gente já falou que são pseudocientíficos e também inúteis. Inclusive, eu gostaria fortemente de sugerir para quem ainda não ouviu, para escutar o episódio número 5 aqui do podcast sobre microbioma intestinal, assim como o episódio 69 sobre os tais testes de intolerância alimentar. E lá na área de membros, nessa postagem, uma assinante chamada Carla escreveu a seguinte pergunta: o senhor acredita que uma dieta com 40% das calorias provenientes de gorduras, 45% de carboidratos, é rica em gordura? Será que esse foi o melhor desenho para o estudo? Eu gostaria muito de ver um estudo desses que não fizesse o déficit calórico, apenas adotassem a diferença qualitativa na alimentação, para ver se existiria alguma mudança na composição corporal, saúde e comportamento dos participantes. Será que o desfecho seria o mesmo? E é por isso que eu gosto ali da área de membros, porque a gente tem a oportunidade de ter esse tipo de comentário inteligente e poder interagir com as pessoas. E a minha resposta foi assim: de fato, o desenho do estudo poderia ser melhor. Eu, pessoalmente, duvido que o resultado fosse diferente, mesmo que fosse uma dieta cetogênica. As pessoas, na minha opinião, emagreceriam mais na cetogênica independentemente do seu teste genético. Mas eu posso estar errado, obviamente. Mas isso não muda o fato de que esse estudo, dessa forma, não existe. O que significa que esses exames caríssimos que são vendidos às pessoas como revolucionários simplesmente não são baseados em evidência, não deveriam estar sendo solicitados e certamente não podem ditar condutas. O que eu quis dizer aqui?
Sim, pode ser que de fato um estudo com outro tipo de metodologia que comparasse uma dieta de baixa gordura com uma dieta de muito baixo carboidrato, sem restringir calorias e fizesse os testes genéticos, talvez encontrasse diferença ou talvez não encontrasse. Mas o simples fato de que esse estudo jamais foi feito é mais um motivo para mostrar que os exames caros não fazem sentido. Por quê? Porque os estudos que poderiam dizer se esses exames têm fundamento ou não, nunca foram feitos, percebe? E no finalzinho da postagem eu coloquei um adendo que eu vou ler aqui para vocês. Em tempo, para quem ainda possa ter se agarrado à ideia de que o teste genético talvez tivesse produzido melhora em outros desfechos, eis a realidade. No estudo, além de não se observar diferenças significativas em perda de peso e redução do percentual de gordura entre os grupos com dietas concordantes ou discordantes dos seus genótipos, os demais desfechos avaliados, como pressão arterial, resistência à insulina, níveis de insulina, também não demonstraram diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos. Além disso, em termos de preferências dietéticas, não foram observadas diferenças na satisfação com a intervenção, nas mudanças na restrição alimentar e na sensação geral de fome, entre os participantes submetidos a dietas alinhadas ou não com aquilo que seus testes genéticos diziam que deveria ser melhor para eles. E embora eu acredite, pessoal, que talvez um dia exames mais sofisticados, provavelmente utilizando inteligência artificial para agregar uma grande quantidade de informações, talvez efetivamente permitam que a gente consiga determinar a melhor dieta para cada pessoa, hoje isso não existe, e se um dia existir, a única forma de confirmar se isso realmente é verdade é fazendo um ensaio clínico randomizado, comparando pessoas que estão seguindo a dieta de acordo com o resultado desses exames versus pessoas que são orientadas simplesmente a seguir uma estratégia alimentar, como a low carb, por exemplo. Nós não podemos basear condutas em cima de mecanismos. A gente tem um aviso sobre o podcurso Low Carb da Teoria Prática. Depois de mais de 4 anos no ar e centenas de alunos, a gente resolveu encerrar as inscrições. E o motivo é porque a gente hoje tem várias outras iniciativas em andamento também. Eu tenho o Guia do Supermercado, que é a minha coluna semanal no Viva Bem, do UOL, e também a minha newsletter Descobertas, no Substack. Eu tenho a área de membros do drsolto.com.br, na qual eu posto conteúdo novo semanalmente, além de um outro projeto que ainda está no início. E se você já é aluno e tem acesso permanente, fica tranquilo, vai continuar tudo lá. A gente só vai encerrar as inscrições nesse momento, porque são muitas iniciativas ao mesmo tempo e a gente entende que precisa focar em algumas delas. Se por acaso alguém ainda tiver interesse, ele vai ficar no ar até a metade de julho, em drsolto.com.br/podcurso. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.